Rita Lee cantou Ovelha Negra, composição da Rita. Agora, 12:46. Clube do Livro. E a violência é usada para se obter mais segurança, é isso? Eu gosto de pensar como uma metáfora de um Brasil, né? Ou pode-se pensar em um país bem semelhante ao Brasil. Como uma metáfora busca potencializar alguns comportamentos ou algumas práticas que a gente observa como justamente por causa da ciência política você tem a prática de ficar observando o comportamento, qual tipo de política, qual tipo de cultura, qual tipo de moral o eleitor busca nos seus candidatos. E a política de desconfiança, ela parte da ideia de que nesse mundo, nesse país, todo mundo é uma possível ameaça. Então, para você poder se sentir seguro, o ideal é você sempre ter em mente que alguém pode te trair, alguém pode mentir, alguém pode te matar, alguém pode te roubar. Então, o ideal é não confiar em ninguém para você poder ter uma vida mais feliz e mais tranquila. Diante disso, obviamente, vão se ganhando permissões para se desculpar alguns crimes, né? Não é algo tão difícil, tão distante de nós, quando se tem aquela ideia de que você culpa a vítima pelo que aconteceu com ela. Então, se uma mulher foi violentada, foi por causa da roupa, foi por causa do tipo de comportamento que ela levou. Se alguém foi assaltado, foi porque, entre aspas, deu mole. Então, todos esses comportamentos que a vítima toma de forma inocente, dentro desse mundo, é considerado como atenuante para o crime que foi cometido. E dentro do livro você traz, então, justamente um homem apaixonado pela literatura que se revolta com esse sistema. O personagem principal, o Lázaro, ele é um professor de literatura, e no contato que ele teve com leitores de livros utópicos, como o livro Utopia, do Thomas More, ou Horizonte Perdido, do Gênesis, esses livros guiam ele a entender que é possível imaginar um mundo melhor, um mundo que poderia ser um mundo de confiança, né? Justamente o oposto a esse mundo de desconfiança que ele vive. E como que nasceu a ideia do livro? Como que você criou aí essa história? O que te levou a criar essa história? Como eu falei, trata-se de uma metáfora, né? Nós estávamos no ano 2017, né? No Brasil nós estávamos vivendo um acirramento da crise econômica e política, da crise de segurança, inclusive, com a violência lá no alto, e eu sou uma pessoa, como a maioria das pessoas no Brasil, usuárias de redes sociais, e nas redes eu comecei a reparar essa violência verbal muito forte. Né? E, assim, uma coisa que me marcou profundamente foi justamente um episódio onde o autor Paulo Gustavo narrava, né, numa notícia a notícia narrava que ele havia perdido os filhos em uma gravidez de aluguel, e algumas pessoas começaram a louvar a Deus por conta daquilo ali, e aquilo mexeu muito comigo. Eu fiquei bastante mexido e comecei a reparar nesses chamados comentários que a gente tanto fala, o aumento da violência, o aumento do desejo, do ódio. Eu resolvi pegar isso que acontece no mundo virtual e trazer para o mundo real, para que a gente pudesse pensar melhor ou repensar como que é o nosso comportamento nas redes e o quanto ele realmente influencia a nossa vida no cotidiano, né? Com certeza. Então foi justamente observando esse clima político muito pesado que surgiu a ideia de escrever esse livro. E interessante você trazer esse embate aí, né, entre a distopia e a utopia, né? Você acha que ainda existe lugar para a utopia nesse mundo que a gente vive aí tão pessimista,